Sejam muito bem-vindos a mais um Gabi, você por aqui. Como é que vocês foram de fim de semana? Espero que tenha sido tudo bem. Prontos para mais um dia com muita curtição, muita alegria, muita informação e muita curiosidade? Então ficamos aqui juntinhos hoje para mais um programa. E eu chamo agora a nossa maravilhosa apresentadora Moninha, do quadro Como Assim, Mulher? E o Como Assim Mulher hoje está aqui em Copacabana. Nós vamos falar sobre as mulheres, como é viver no mundo moderno. Sabemos que os desafios não são poucos, mas as mulheres sempre encontram um jeitinho de burlar as dificuldades e chegar onde quer. Vamos ver o que as mulheres aqui da Galeria Alternativa Carioca têm para nos contar? Eu estou aqui com a Andréia, dona dessa loja de óculos, uns mais lindos do que os outros. Andréia, qual é a dificuldade nos dias modernos sendo mulher? Bom, a dificuldade é que a gente soma atividades, né? Tem as atividades do empreendedorismo, as atividades de casa, de estudo, com os filhos. Então você acha que essa questão da dupla, muitas vezes tripla jornada, realmente é um desafio? É um desafio, porque além da tripla jornada, a gente ainda quer manter o corpo saudável, fazendo atividade física, e é difícil encontrar tempo para isso. A gente também quer se arrumar, ter tempo para meditar, então é difícil. Qual será o maior desafio que as mulheres encontram nesse mundo moderno? Será que é conciliar a dupla, tripla jornada? Será que é a busca por um corpo perfeito? Ou será mesmo que o maior desafio dessas mulheres poderosas, empoderadas, é manter um relacionamento saudável? Algumas mulheres dizem que manter um relacionamento saudável tá bem difícil. Parece que os homens não estão sabendo se comportar muito bem, mas isso a gente vai descobrir já já. Eu estou aqui com a Rejane, de São João de Meriti, e ela vem trabalhar todos os dias aqui na Zona Sul, em Copacabana. E o metrô tem um vagão especial só para as mulheres. Isso já denota que nós mulheres não estamos tão seguras assim. Rejane, isso é um desafio para você no seu dia a dia? Sim, um desafio para todas nós mulheres, né, que acordamos cedo para poder buscar o seu pão de cada dia, vindo trabalhar todos os dias. É muito complicado porque a gente passa por situações muito constrangedoras, né, tanto Sim. no metrô, na rua, no local de trabalho, que é complicado, os homens não têm mais respeito pela o sexo feminino, né. Então você se sente vulnerável. Sim, sim, bastante. Infelizmente, essa é uma questão que aflige todas nós. E que, à medida que o tempo passa, nós temos esperança que os homens vão aí se conscientizando, aprendendo a respeitar o lugar da mulher. E isso quer dizer que, mesmo você sendo uma mulher independente que trabalha, você ainda é sujeita a esse tipo de coisa, né? Sim, não só a mim, né, como muitas por aí, inclusive as que passam abusos em casa também, né, da Sim. doméstica, né. Que muitas não conseguem falar e soltar a voz, né. Essa é a Marta, aqui da Zamar Rio, umas roupas lindíssimas. Marta, algumas mulheres enfrentam, problemas, né, resistência do marido, do companheiro para apoiar um novo empreendedorismo. Como foi isso para você? Bom, inicialmente foi um desafio, né, porque ele também tem seu lado pessoal, seu lado profissional, Uhum. e tivemos que, de fato, mudar muitas coisas para poder eu estar em busca do meu sonho. Então você diria que esse apoio do seu companheiro foi essencial. Sim, foi essencial, inclusive num país como o nosso hoje, que nós mulheres temos que ter 48 horas e não 24, né, porque por mais que tenhamos esse apoio, a gente também tem multitarefas. Dizem que as mulheres têm tudo o que quer, mas não é bem assim. Eu tô aqui com a Ana, dona desse salão maravilhoso aqui na Santa Clara, Ana Coifer. Ana, é fácil ser mulher no dia de hoje? Não, não é fácil, porém nós enfrentamos
tudo que vier na nossa frente, porque eu me sinto e todas nós mulheres nos sentimos guerreiras e muito fortes. E o que é que te move? É o quê? Seu filho, sua filha? É uma vontade de evoluir? Primeiramente eles, né? Que são meus filhos, 2 filhos, 2 netos, onde eu sou muito feliz por isso. E essa força também vem de mim. O estresse e lidar com a pressão do dia a dia, definitivamente, também é um grande desafio. Eu estou com a Carla, que é do Leme aqui no Rio de Janeiro e trabalha aqui na loja Zen Fit, para perguntar a ela o seguinte: Carla, Sim. como é que você lida com essa pressão do dia a dia? Olha, fazendo muita atividade física, tá? Eu separo pelo menos 1 hora do dia, né, esse tempinho para eu cuidar de mim, tá? Só assim eu consigo lidar com as adversidades do dia a dia, né? Então você acha que essa questão da mulher ter um tempinho para si mesma é importante? Muito importante, muito. Todas deveriam se conscientizar, tirar esse tempo para si, né, para cuidar um pouco de si e se cuidar um pouco mais. Agora me conta aqui, Carla, não tem dia que dá vontade de chutar o balde? Dá muita vontade, muita vontade. Mas eu passo por cima disso tudo, cansaço. Às vezes eu não quero fazer, eu confesso, tem dia que eu falo, não vou, mas aí eu penso, eu falo, não, eu preciso ir. E Você eu sabe da chego sem importância, né? vontade. É verdade. E quando eu saio outra pessoa. Isso, gente. Apesar de todas as adversidades, as mulheres são poderosas e cada vez mais empoderadas. É com você, Gabi. Agora é a minha linda Malu. Vem, Maluzinha! Dia de ver pinguim. Olha quem veio passar as férias comigo. Gente, tem pinguim aqui. Aí, né, eu vou tentar gravar eles pra vocês. Gente, os pinguins, quando vê que tem gente gravando e vendo eles começam a fazer gracinha. Lembrando, pinguins são especiais e precisam da nossa ajuda. Na praia é importante manter uma distância segura e não alimentar. Vamos cuidar deles juntos. Gente, eu tô de férias, então eu vim aqui conhecer alguns lugares de Cabo Frio. Tô aqui na passagem, curtindo um pouco minhas férias e eu vou mostrar pra vocês. A passagem é um centro histórico de Cabo Frio. Eu tô gostando muito. Cada lugar lindo aqui. Gente, eu tô aqui na cafeteria. Vou mostrar um pouco pra vocês. Então, vamos lá. Gente, aqui a cafeteria é uma cafeteria mesmo. Tem a parte de comida e o gelato. Assim, aqui tem a parte do gelato. Tem mousse. Assim, aqui tem os doces. Um limoeiro. Tem os doces. Tem cheesecake, tem vários doces aqui. Muito bom. Gente, agora eu tô vindo aqui fora, ó. Aqui fora tem árvores. Ainda tem mais um canto. Ali tem um canto que tá fechado. Gente, aqui tem a área onde faz alguns dos sucos. Quem vindo pra cá tem aqui. Tem uma escada. Não tá me mostrando muito.
Cada como aqui é muito temático. Tipo, temático. É muito bom vir pra cá, porque é um lugar lindo e você conhece coisas novas aqui. Eu conheci a Passagem, um lugar que eu nunca tinha vindo. Eu tô amando vir aqui. Infelizmente chegou o fim. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. E o nosso apresentador super alto astral, Tiago Cordeiro, te conta! Gabi, você por aqui? Olá, eu sou o Tiago Cordeiro, aqui do Te Conta, e eu quero te perguntar uma coisa. Você está vivendo a sua vida com leveza, com alegria, com autoastralidade? Porque todos nós somos seres espirituais, vivendo a experiência terrena, e quanto mais a gente leva a vida numa leveza, numa alegria, aproveitando as coisas mais simples da vida, a vida fica mais fácil, a vida fica mais gostosa. Olha só, é importante que a gente se conecte com o autoconhecimento sempre. Quando eu falo autoconhecimento, é a gente se conhecer, seja através de religiões, seja através de ferramentas de autoconhecimento, seja através da astrologia, do mapa astral, de tudo aquilo que a gente já ouviu falar por aí. Mas uma coisa é muito importante para a gente seguir. Vamos nos conectar com a nossa essência. Na astrologia, o Sol é a essência. Sol significa essência, ego, origem, o nosso lado espiritual também, né? No ponto de vista que nós viemos viver alguma coisa nessa vida. A nossa missão de alma, aquilo que a gente veio fazer nessa vida para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa expandir a nossa vida. Olha só, pensa aí, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a sua missão? O que é que você veio fazer aqui? Aí você pode parar tudo agora e falar, eu não sei, então é isso. Se você não sabe quem é você, o que é que você veio fazer, quais são os caminhos que você deve seguir, qual é a dica? Busque aqueles assuntos que trazem prazer, que trazem alegria, que trazem de forma simples, sutil, uma sensação positiva aqui, ó, na altura do coração, quando você sente uma expansão. Nessa região aqui peitoral é quando tem exatamente o chakra cardíaco, que significa tudo aquilo que você faz e irradia, expande uma energia boa, uma energia gostosa, uma energia positiva, é sinal que se você seguir aquele caminho, algo bom irá acontecer. Aí eu te pergunto, o que você quer que aconteça para você? Coisas boas, não é? Todo mundo quer coisas boas para si, não quer? Então eu te digo, a missão de alma, o caminho que a gente percorre nessa vida, está relacionado ao autoconhecimento. Quando você passa a se conhecer de verdade, quando você passa a mergulhar mais na sua energia, quando você passa a se conectar mais com aquilo que é a sua verdade, entrando em contato com a criança interior, entrando em contato com aqueles assuntos que fazem você dar risada, gargalhada, se divertir, que fazem com que você se conecte com o seu lado alto astral, tudo fica mais fácil. Uma coisa eu te digo, mesmo se você não sabe qual caminho seguir, mesmo você não sabendo o que é que você deve fazer, calma, não desista, persevere. Como é que você deve fazer? Busque se conectar com ações ou com coisas que tragam alegria. Alegria é o caminho para a gente se conectar com as coisas positivas. Existem frequências energéticas, né? Existe uma escala na frequência de Hawkins, que significa que se você vibra uma energia considerável dentro da frequência da alegria, você começa a subir a sua energia e você cria ao seu redor coisas positivas o tempo inteiro. Logo,
A alegria se reverte, se transforma em mais alegria, em mais alegria. Coisas boas que têm relação com a alegria vão surgir na sua vida. Resumo da ópera: é com alegria que se consegue alegria, é com amor que se consegue amor, é fazendo o bem que se recebe o bem e por aí vai. Então, se você não sabe o que fazer na sua vida, se você não sabe, está perdida, não sabe qual caminho seguir, qual carreira, qual decisão, para tudo e vá fazer alguma coisa que te traga alegria, prazer genuíno. Olha, essa é a mensagem do Tite Conta para você essa semana. Quer ver uma pessoa bem alegre, que irradia positividade, irradia alegria? É a Gabi. Gabi, você tá por aí? Beijos! Me encontra lá no @Thiago Cordeiro Astral no Instagram e nas outras redes. Tchau! E eu trago aqui para vocês a minha nova apresentadora incrível, que vai trazer só matéria top. Gabi, você por aqui, agora é a hora da Bora Denise! O que a Denise vai borar hoje? O assunto não é esse, mas eu trouxe essa medalha aqui. Sim, essa medalha é a medalha do capacete do Ayrton Senna. Ela tem uma história. E sabe aonde ela acontece? Em Interlagos. Essa é a camisa da prova. Ayrton Senna Racing Day. A prova, ela acontece dentro do circuito de corridas de Interlagos, onde aqueles carros passam a 300 km por hora, aquela pista lisinha, cheia de subida, descidas, essa do Senna. Isso, exatamente isso. A corrida foi lá. Mas o programa de hoje não é sobre essa corrida apenas. É sobre viagem. Sim, a gente viaja. Parece que corredor só vive correndo. E não é verdade, a gente também viaja. Mas a gente viaja com foco na corrida. Se eu puder casar uma viagem com a corrida, eu vou fazer, tá? Eu já fiz algumas viagens específicas para correr. Ah, vamos para tal lugar? Vamos. Peraí, deixa eu ver qual é o melhor período. O melhor período para mim é quando tem uma prova lá. Gente, eu vou contar para vocês uma história. Outra história, né? Dessa medalha aqui. Essa medalha, ela é da Maratona de Mendoza, lá na Argentina. A gente foi programar uma viagem, estava com um grupo de amigos, né? Enfim, a gente resolveu ir para a Argentina, estava barato na época. E claro que eu fui lá olhar o calendário e tinha uma corrida lá, que era essa corrida. E o marido de uma amiga minha, ele corria muito pouquinho na esteira. E, bom, vou fazer o seguinte, vou chamar ele para falar. Manu, conta aí pra gente a experiência de correr em outro lugar. Fala aí um pouquinho pra mim. As viagens são vícios da minha esposa, chamada Cristiane. Ela se juntou com Denise, Carol e Janaína e montaram um grupo, As Panteras Poderosas. E ficam inventando 1000 viagens para o Brasil, inclusive viagem internacional. E inventaram uma viagem para Mendoza, na Argentina, foi um tempo muito bom, em que a gente aproveitou muito o turismo, com diversão, harmonização, que eu nem sabia o que era, um negócio com vinho, com pratos. Muito vinho, a gente bebeu muito, cometi algumas gafes, alguns erros de português, espanhol e tal, virou piada. Eu virei piada. Bom, nessa viagem a Mendoza, na Argentina, a Denise nos convenceu a participar de uma corrida. A gente fez a inscrição na Maratona de Mendoza, e isso foi em abril de 2023. Minha primeira corrida, e aí começou meu vício. Nunca mais parei. Agradeço muito a Denise. Já corri 16 corridas, fiz minha primeira meia maratona agora em julho, e tem mais, eu vou fazer o Desafio da Ponte agora em agosto, e é isso aí. Bora, Denise! Uma outra história que eu vou contar para vocês. Foi muito interessante. Há alguns anos eu fui para Portugal, que a família do meu marido mora lá. Um dia eu resolvi correr. Pensei, vou acordar de manhã, vou dar uma corridinha. Eu já estava começando a correr, vou dar uma corridinha. E corri, fui correndo. Daqui a pouco passou um carro no meio da estrada, assim. A estrada vazia, não tinha ninguém. Daqui a pouco veio o tio do meu marido, de carro. Aí ele, oi Denise, tudo bem? Eu falei, tudo. Não, porque me avisaram que tinha uma menina passando aqui, correndo. E aí as pessoas ficaram preocupadas, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ou seja, o carro me viu correndo, resolveu voltar para contar para a família, para acordar o tio, para me encontrar no meio do caminho. E essas são algumas das histórias que eu tenho para contar. Tenho infinitas histórias para contar. Então, gente, qual é a dica que eu dou para vocês hoje? Cara, não deixe de exercitar mesmo quando vocês estiverem passeando. Ai, Denise, mas geralmente quando eu vou para algum lugar, eu ando à beça. Sim. Você pode andar, você pode continuar andando,
mas quando você se exercita de manhã e faz alguma atividade aeróbica de manhã, o seu dia, ele fica melhor, ele rende mais. Não são todos os dias, eu concordo, tem dias que não dá, mas pelo menos ali, a cada 2 dias, a cada 3 dias, eu acho que tem que ser feito alguma coisa. Eu viajei esse final de semana passado e vocês vão acompanhar essa viagem comigo. Eu viajei a passeio, mas você acha que eu deixo todo mundo quieto? Você não acha que eu vou levar meu tênis ali na bolsa não e vou arrastar os amigos? É assim que funciona comigo. Viajou comigo, vai ter que levar o tênis na bolsa, eu já aviso logo. Gente, e esse é o túnel que chora. Esse túnel ele foi construído em 1883 e ele teve aqui a presença da família imperial na sua inauguração. A primeira vez que eu estive aqui na cidade, me contaram que a água que cai do túnel, na verdade, são as lágrimas das escravas. Os seus maridos iam para as lavouras de café e elas ficavam lá do alto, aguardando eles retornarem. Nem sempre eles voltavam. Aí elas choravam e essa água pinga até hoje. Mas ainda tem a outra história, que o túnel chora pela sua protetora, Maria Nassar. Esse túnel quase foi demolido, mas graças a ela, ele está em pé até hoje, que é essa belezura. Dizem também que quem se banhar com a água que cai do túnel que chora, vai ter sorte para sempre. Vamos lá, gente, vem aqui tomar um banho. Pera. Gente, assim terminamos mais um programa Bora Denise. E como é que é, galera? Gabi, você por aqui! Muito bom, amei! E agora eu chamo também a nossa apresentadora incrível, Ale Moura. Vem, Ale, mostra o que você tem para hoje. Você sabia que dentro de você existe algo único, um talento que o Senhor entregou para você? Bem-vindas ao Chá das Estrelas. E agora eu vou pedir a Luana para fazer uma oração e agradecer por esse maravilhoso chá, né, que o Senhor nos concedeu. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos conectar com o nosso Pai. Senhor Deus, meu Pai amado, muito obrigada por esse momento. Que esse momento aqui seja inspirador para todas as pessoas que estão nos assistindo, porque aqui a gente está com o intuito de
melhorar, trazer clareza na mente de cada mulher. Então, Senhor, fica à vontade, nos conduza, que nosso bate-papo, nossas conversas e nossas experiências venham impactar a vida. Fica à vontade conosco, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus colocou algo único em cada um de nós para que nós pudéssemos abençoar o mundo. Eu sou a prova viva disso. Há 13 anos atrás, eu descobri o meu talento de maquiar e pentear. Eu já tinha uma profissão, eu já tinha um emprego com uma estabilidade, mas o Senhor revelou para mim o meu lindo talento. E depois disso, gente, olha, eu vou falar para vocês, eu nunca mais tive crise de enxaqueca. Eu sofria de crise de enxaqueca 6 vezes por ano. Sabe o que é isso? 6 vezes por ano. E também eu sempre tinha um vazio muito grande dentro de mim. Um vazio que eu não conseguia preencher. Eu já tinha passado em concurso, eu já tinha uma família linda, eu já tinha filhos lindos, eu já tinha meu esposo, mas algo faltava e eu não conseguia entender. Então eu comecei a fazer vários cursos. Eu fiz curso, olha, eu fiz até curso de futebol, aula de futebol. Eu fazia aula de futebol, gente. Eu fiz 2 anos, aí comecei a me machucar. Eu procurei buscar tudo que eu gostava quando eu era pequena. Então eu comecei a fazer aula de futebol, não gostei. Fiz teatro, fiz cinema, mas nada daquilo preenchia. E aí eu comecei, no trabalho, eu comecei a maquiar uma amiga. Eu maquiava todas as amigas na hora do almoço. E uma dessas amigas, ela foi num casamento e ela voltou, ela tinha pago uma grana no casamento que era do filho. E aí ela falou, olha, faz o curso. Eu maquiava sempre ela, faz o curso, porque você maquiou melhor do que ela. E aí eu entendi, eu falei, eu vou fazer esse curso. Olha, vou falar para você, no primeiro dia que eu voltei do curso, era uma felicidade tão grande que ela não cabia dentro de mim. E eu falava, gente, que felicidade é essa? Dali eu não parei mais, comecei a maquiar e pentear. Não tinha como eu voltar atrás, sabe? E hoje eu vejo assim, como é gostoso a gente descobrir o talento que o Senhor deu pra gente, sabe? Como é gratificante, como acrescenta, como preenche. Eu tinha um vazio, não era Deus que faltava na minha vida, né? As pessoas falam, falta Deus. E não era. Eu realmente precisava me conectar com esse presente lindo e cada um de nós temos esse presente. Vocês concordam comigo? Com certeza. E o legal que você falou, olha, é que quase sempre a gente descobre o nosso talento executando de graça, né? Você acabou de falar que você já tinha o talento, isso não era ainda remunerado para você. Você já fazia isso porque isso era algo que estava latente no seu coração. Estava gritando no seu coração. Aí o que você fez? Aquilo que você já tinha, você lapidou. E aí você foi lá, refinou, fez um curso. E isso também é importante, porque muitos de nós, às vezes, têm um talento e fica insistindo até sem procurar um curso, sem refinar. E aí aquele que é mais esforçado, às vezes, acaba superando o talento. Então, E eu paguei um curso profissional na época, né? Era uma grana, gente. Eu lembro até hoje, foi R$1.000. Eu lembro até o valor. Há 12 anos atrás, R$1.000 era dinheiro, não era? Foi R$1.000 há 12 anos atrás. Mas eu falei, eu vou pagar, porque o curso, maquiar eu já sabia. Então, para que eu ia fazer um curso de automaquiagem? Eu queria um curso profissional. E hoje aqui, eu trago também para vocês uma história também de uma mulher muito talentosa, né? Uma mulher da Bíblia. Eu sempre tive admiração por ela. Era Miriam. E aqui, ó, nós temos o versículo, ó. Então Miriam, a profetisa, tomou o tamborim e todas as mulheres seguiram com danças. Essa passagem aqui, quando ela fez isso, ela tomou o tamborim e seguiram com danças. Quando saíram do Mar Vermelho, você imagina, todo mundo saindo, olha aqui, eu até fiz aqui, ó, a carinha como devia estar, muito pior que essa, né? Saindo do Mar Vermelho. E ela começou a dançar.
ela usou o talento dela para dançar. Outras mulheres começaram a se alegrar e dançaram. Imagina, devia estar tudo esgotada, tudo morta, de cansada. E aí ela alegrou aquela mulherada toda e começaram a dançar. Claro que também outros homens também dançaram e virou uma grande festa, né? De agradecimento, de louvor, de adoração por terem passado do Mar Vermelho, né? Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem. E eu fiquei assim, pensei, eu vi esse versículo e eu falei, eu vou falar sobre isso, porque essa mulher, ela teve um grande papel também quando ela levou Moisés, porque ela era irmã de Moisés. E ela levou, e eu sempre achava tão linda essa história de Moisés, porque a irmã, ela pegou o irmãozinho, bebê, colocou no cestinho, né? E colocou no rio Nilo. Só que ela não só colocou ele no rio Nilo, ela seguiu o trajeto desse cestinho para ver se ele estava em segurança. Então, olha só, essa mulher, ela foi responsável, ela foi corajosa, porque ela era uma criança, e ela levou o irmãozinho para salvar ele, né, que estavam matando todas as crianças. Ela acompanhou até o final, e quando chegou a filha, né, do rei, pegou aquele bebê, e ela ainda deu a ideia da mãe amamentar o bebê. Ou seja, a mãe estava triste em casa e ela se preocupou com a mãe e ela ainda conseguiu que a mãe alimentasse o bebê até os 3 anos, até ele ficar maiorzinho. Então, olha, o papel da Miriam. E depois ela teve um grande papel, né? Ela salvou Moisés e ainda teve um grande papel, que ela alegrou as mulheres. Olha esse talento dela da dança, e diz que ela era profetisa. Profetisa era a mulher que adorava, né? Que honrava, né, aos ensinamentos de Deus, né? Ela profetizava. Então, olha que linda esse talento sendo usado, essa mulher corajosa. E quantos de vocês também podem ser como uma Miriam? Vocês já pensaram nisso? Quantas Miriams existem aí que poderiam também estar usando esse talento? Um talento que está morto, né? Quantos talentos aí estão enterrados? Quantos talentos ainda não foram descobertos? E eu fico pensando o quanto a gente pode ser feliz quando a gente descobre o nosso talento. Eu vou passar para vocês aqui agora um vídeo onde eu mostro para vocês o meu grande talento e a minha alegria do Senhor ter me presenteado com esse talento. Esse vídeo tem até a participação do Igor, o Igor que está aqui. Igor, oi Igor, fala aí, Igor. Ele está por trás das câmeras. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O vestido é da Marie Lafayette e a maquiagem foi com aerógrafo. Ela é feita toda com aerógrafo, é tipo uma pistola, foi feita no airbrush. E ela fica bem mais natural, as noivas adoram essa maquiagem porque ela fica bem mais leve. Hoje as noivas buscam uma naturalidade. E aqui, olha, como ficou belíssima, linda, olha, toda a produção. E esse talento, eu agradeço a Deus todos os dias. Mas hoje nós temos aqui mulheres que fizeram como Miriam. Elas não se calaram. E são mulheres de sucesso que vocês podem se espelhar também nelas. Lu, você teve algum momento na sua vida que você se lembre que foi o momento da virada, onde você mudou totalmente o rumo da sua história? Olha, primeiramente quero dizer que nossa, é um privilégio estar aqui, nesse lugar, nesse chá das estrelas, e dizer que eu me sinto muito contemplada, sabe, em fazer parte disso, porque eu mereço estar aqui. E eu acho que a grande virada da minha vida foi quando eu entendi quem eu era e qual era o meu papel dentro dessa sociedade, quando eu me descobri que eu sou uma pessoa, que eu tenho uma limitação física, mas que eu não sou uma mulher com uma deficiência. Quando eu descobri, assim como Miriam, que eu podia dançar,
E dançando eu trazia alegria para as pessoas e principalmente para a minha vida. Porque a felicidade é isso, é um perfume que você passa em você e sempre cai uma gota sobre alguém, sabe? E muitas vezes eu vejo as pessoas amaldiçoando a própria bênção. Muitas vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas você é uma mulher com deficiência. E hoje tudo que eu tenho, eu conquistei com a minha cadeira de rodas. O que era para ser ruim, se era para ser ruim, eu fiz ficar bom. Eu fiz ficar interessante, né? E eu fui aprendendo a me adequar. Porque a gente fala muito de oração. Oração é você ter uma ação. É não ficar prostrada, né? Deus não se agrada de gente que reclama o tempo todo. E eu fui descobrindo através do direito que deficiente é o espaço que não atende a todas as pessoas. Que eu não sou deficiente. Deficiente é o espaço que não tem rampa, que não tem acessibilidade, é o professor que não sabe adequar um currículo. E aí depois eu fui estudar neurociência e descobri que a gente é o reflexo do que a gente quer ser. Ou seja, eu descobri que eu não quero ser uma mulher infeliz e que não sou deficiente. Deficiente é os espaços. E aí quando você descobre quem você é, nossa, e que você usa isso, esse dom que Deus te deu para empoderar outras mulheres e fazer parte desse chá, fazer parte dessa mesa com mulheres maravilhosas, a gente percebe que a gente pode ser a diferença na vida do outro, desde que a gente se aceite e se ame. É muito importante para você que está aí ouvir uma mulher com deficiência e dizer para você o que falta para você ser feliz. Porque para mim não falta nada, ainda tem muito mais coisas que eu vou conquistar, porque eu quero ser potência, porque eu tenho esse desejo no meu coração e os sonhos não me deixam desistir. Todas as dificuldades arquitetônicas que eu passo são muito pequenas, perto de tudo que eu almejo, perto de tudo que eu quero, perto dessa força sobrenatural que eu sei que vem do Espírito Santo de Deus. E é isso que transforma a minha vida e, através das minhas palestras, a vida de outras mulheres. Porque você é uma mulher iluminada, não é à toa que você está no chá das estrelas, né? Porque você é luz. Que bom estar aqui, né? E é muito bom estar com você aqui. Como minha irmã sempre diz, né? Não é, Igor? Como que a minha irmã me diz? Quem é que estava aqui era para estar mesmo. E eu acho que é isso, assim, eu acho que Deus conecta, Deus me conectou com você. Eu fiquei com você na minha cabeça o tempo todo para esse chá. Eu poderia ter chamado muita gente, porque eu conheço muita gente. Mas você não saía da minha cabeça de alguma forma, porque eu sei que você tem muita história para ser referência, né? Uma história que é referência para outras mulheres, para impactar outras mulheres, porque o nosso objetivo é que você que está aí em casa, você que está aí nos assistindo, saia da sua zona de conforto. Deus te fez para brilhar. Deus não te fez para ficar em casa triste, deprimida. Ele te deu algo muito especial que você ainda não descobriu. Isso eu tenho certeza. Então você tem que buscar. Faz como eu. Eu buscava tudo que eu gostava quando era mais nova, mas também não deu muito certo. Porque eu né, viu aí? Mas vai fazendo, vai buscando o que você gosta de fazer, se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, né, se você gosta de desenhar, se você gosta... Tem que descobrir o que você gosta e fazer cursos e buscar. Ah, gostei. Ah, não gostei. Tá, mas não... Ah, não gostei desse. Vou para o outro, vou tentando. Porque esse talento, isso eu falo há muito tempo, esse talento vai fazer você feliz. Porque o talento é o presente que o Senhor deu para alegrar a sua vida. Para completar. Ele vem completar, né? Porque você vê, né? Eu acho que eu sou exemplo disso, por isso que eu insisto em falar isso para as pessoas. Se eu não tivesse me descoberto, quanto tempo que eu teria perdido, sabe? Eu fui muito mais feliz, eu sou muito mais feliz hoje.
né? Prova disso que eu nunca mais tive crise de enxaqueca, né? Mexe com uma área do meu cérebro que é o prazer, né? E uma coisa muito importante para dizer para as mulheres, que o segredo do sucesso está no autoconhecimento. Você tem que saber quem você é, o que você gosta, o que te faz feliz e em que momento, às vezes, da sua vida você se perdeu. Eu li um livro muito interessante uma vez que dizia: quem me roubou de mim? E muitas vezes eu percebo mulheres que elas não sabem mais quem elas são. Elas vivem para fazer a vontade de alguém e esquecem que a prioridade da vida de uma mulher é a sua felicidade, sabe? Isso é extremamente importante. O que você falou entra naquela frase que eu te falei, né? Que há um tempo atrás eu falei assim, é meio louco, né? Mas eu falei, eu não sou quem eu acho que sou, né? E foi daí que eu comecei a buscar quem eu sou. Às vezes a pessoa fala, ah, tá maluca. Não, não é. Nós sofremos muita influência, né? De pai, de mãe, de familiares, muitas críticas. E essas críticas, esses medos, fazem que a gente se distancie da gente, que a gente não encontre mais a gente, né? Então, é muito importante, né, que a gente realmente foque dentro de nós, focar dentro de nós. Esquece os outros, foque em você. O que você gosta de fazer, agrada a você. O que você está falando é muito sobre aceitação, né? E dentro do universo que eu vivo, de mulheres com deficiência, eu percebo que há muita dificuldade. Eu lembro que quando eu saía com meu marido, hoje ele já não fala mais. E eu sentava na cadeira de rodas e chegava nos lugares e ele dizia para mim assim, nossa, quando a gente chega, todo mundo te olha. E eu falava assim, claro, porque eu sou linda. Uma mulher bonita como eu chama atenção. E aí ele já começou a se acostumar com essa ideia, porque o diferente sempre chama atenção. E quem disse que o diferente é o errado, né? E tinha que vir de mim. Nós temos dois tipos de inteligência, a intrapessoal e a inter. Algumas pessoas precisam o tempo todo serem motivadas. E eu, com a minha deficiência desde pequena, eu aprendi que eu tinha que me motivar todos os dias. Então eu acordo de manhã, já tenho no banheiro meu espelho, meu batom, eu me maqueio, olho para mim e falo, que mulher maravilhosa que você é, que orgulho que eu tenho de você, sabe? Coloco o meu sapato de salto alto, porque eu me sinto empoderada sobre ele. Mas você gosta de causar, né? Eu sempre gostei de causar. Você gosta de causar, você é exibida, né? Eu nasci exibida. Você é exibida, né? E eu acho que Deus já me botou na cadeira de rodas para chegar, né, causando, É porque, sabe? assim, o fato das pessoas, muitas vezes você fala, todo mundo te olha. Te olha porque vê felicidade, vê que ali tem alegria, né? E essa luz desperta nas pessoas uma curiosidade. Por que ela é tão feliz, né? Como que ela consegue ser feliz, né? E eu percebo que em algumas mulheres ainda, não só com deficiência, mas com limitações, que ainda não estão bem resolvidas, esse olhar do outro incomoda. E a gente não pode deixar de viver plenamente, a ser uma mulher plena, porque o outro está incomodado. E se eu vivesse hoje pelo que eu incomodo, eu estaria dentro da minha casa, estaria perdendo esse chá das estrelas maravilhoso. Não seria hoje uma porta-bandeira de escola de samba, né? Fui para um concurso de beleza, ganhei o título de Miss Brasil Cadeirante, porque eu acreditei que aquilo ali fazia parte da minha vida. E às vezes eu passo por situações... Você ainda tem esse talento, hein? Ainda é modelo, Miss... Por enquanto, porque Deus vai me dar mais São coisas. Muitos, né? São muitos, E né? o legal que você está falando, Lu, é de a gente se expor, né? Porque quando você... Tem até um livro que fala A Coragem de Ser Imperfeita, que fala sobre a exposição. Quando você se expõe, você se coloca em uma experiência diferenciada, isso vai desenvolvendo o autoconhecimento que você citou. E que aí se você der vai errado, percebendo... tenta de novo. E você, Luana? Tem uma perguntinha também para ela, né? Quais foram os desafios nessa sua jornada? Eu acredito Quais que são, né, os desafios? Porque são muitos, né? O meu grande desafio era o ambiente. Por exemplo, eu sou nascida e criada em Duque de Caxias.
eu vim de um lugar onde as pessoas não tinham recurso. Então, aquela visão ali, as pessoas entendem que vai trabalhar, vai ganhar aquele saláriozinho, e esse é o sistema que você vai girando ali. Então, você não pode sonhar muito. Eu lembro quando eu via um carro muito bonito, eu falava assim, mamãe, olha que carro lindo. Aí minha mãe falava, filha, isso não é pra gente. Ela falava isso? Falava, mamãe, você soube que fulana foi pra Disney? Você gostava do bom, né? Mamãe, fulana foi pra Disney. É porque aí minha você... mãe, não, filha, Disney Mas não é isso pra tem gente. a ver também, eu acho que tem muito a ver com ambição, né? Tem pessoas que não têm muita ambição, já reparou? Mas eu acredito que tem pessoas que não têm ambientes ambição, né? que não são propícios para essa visão. Mas tipo assim, você também, seus irmãos de repente não tinham essa ambição que você tinha. Mas era tolhida. Era uma visão que toda vez que você se manifestava, alguém vinha e cortava de você. E é muito legal você falar de ambição, porque as pessoas confundem acham que é ambiciosa. Ambição com ganância. Sim. Que não tem nada a ver. Sim, ambição é bom. É bom. A ganância, você perde seus escrúpulos porque você quer algo do outro. E a ambição não, te faz querer, te faz produzir. Eu não consigo sentir dor, eu não consigo ficar doente. Eu tenho tanta coisa para poder produzir, pensar. Outro dia eu vi um vídeo que era a minha cara, dizia assim, nossa, hoje eu não acordei bem, eu quero chorar. Não, agora não dá tempo de chorar não, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou chorar depois. E é bem isso que a gente faz, né? É. E tem mais algum outro desafio além desse? Eu acredito que, assim, a gente precisa estar, como a Lu comentou aqui, entendendo as nossas funcionalidades, como eu funciono, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, o tempo todo, a gente tem que se colocar nesses lugares, né? Como você também comentou, você foi fazer uma maquiagem e, de repente, você viu que aquilo ali que você fazia de graça, aquilo ali conectou e te deu uma alegria. Mas isso é uma das grandes coisas do talento. Eu acho assim, quando a gente tem um talento, a gente só fica feliz, a gente só quer fazer. A gente não pensa em ganhar dinheiro. A gente não, eu penso em ganhar dinheiro não, mas também, quando eu gosto. Não, mas espera aí, olha, eu já tinha um emprego, pensa bem, eu tinha um emprego fixo e tal. Eu descobri o meu talento para me fazer feliz, não para ganhar dinheiro. O dinheiro foi consequência. Entende? O dinheiro foi consequência, as coisas foram acontecendo. E a minha história de trabalho é muito assim, diferente das outras pessoas, né? Por isso que eu acho que o preconceito não dói mais em mim. Porque o primeiro preconceito que eu sofri na vida foi do meu pai. Meu pai morreu na praia vendendo picolé. E por isso que eu digo que tudo que eu conquistei... Ele morreu na praia vendendo picolé? Ele infartou? Infartou. Eu vim de uma pobreza extrema. E a deficiência me tirou da pobreza. E eu gosto tanto de falar isso, porque eu acho que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Muitas pessoas reclamam da deficiência e a deficiência me deu uma bolsa, uma cota. Eu fui para um concurso público na cota. Hoje eu compro carro com desconto para pessoa com deficiência. Tudo que a deficiência podia me dar, eu soube usar no sentido bom da vida. E eu lembro que meu pai, ele falava para mim assim, olha, eu vou comprar uma máquina de costura para você. Você vai aprender a costurar, porque você nunca vai conseguir nada na vida. Porque uma mulher como você nunca vai ser oportunizada. Você vai ter um emprego, você vai ter um casamento, você vai sair todo dia. Como é que vai ser sua vida? Você aprende a costurar e fica em casa. E depois Se seu dom fosse costurar, você estava feita. Estaria. E aí, depois que você passa por esse preconceito, que não era falta de amor, era cuidado. Olha só, eu passei pela mesma coisa. Meu pai também não queria que eu fizesse faculdade, porque ele achava que eu já tinha um emprego, eu era professora, né? E eu acho que é proteção. Sim. Também. Principalmente para mim. É proteção. Ele quer que você fique ali, porque sabe que se você for, você vai sair e vai ficar perto deles. Então, eles querem ter você por perto. Tanto que quando eu me casei, eu fui morar no Rio, meu pai falou assim, você vai morar aqui, né? Ele fez uma casa para cada filho. Quando ele morreu, eu ganhei 2 casas, outros filhos ganharam também. Ele fazia uma casa para cada filho, para todo mundo ficar perto dele. Para todo mundo morar perto dele. Então ele falou, você vai morar no Rio? Não. Eu falava, vou morar no Rio. Então hoje eu vejo que é proteção. Era proteção. Mas ignorância. Essa fala da minha mãe, por exemplo, de falar, não, filha, isso não é pra gente, isso também é proteção. Sim. Isso é uma maneira você de não sofra. Não sofra. É porque sabe que vai ter que buscar muito. Buscar muito.
É porque você sair de onde você está... É melhor se conformar. É melhor você se conformar, exatamente. Ah, mas eu quero sair da zona de conforto, porque eu quero mais. Isso. E deixa eu fazer mais uma pergunta para a gente fechar aqui. Que papel a fé teve nesse processo de descoberta e transformação? Então, a fé, para mim, ela me deu paternidade, ela me deu ousadia, porque é muito mais fácil, por exemplo, até num parquinho, você vê uma criança mais ousada se o papai estiver olhando. Ela vai botar o pezinho no degrau, ela vai olhar para o pai assim, posso ir? Ou seja, eu estou acompanhada, eu estou com alguém ao meu lado que vai me dar suporte, amparo. Então a fé, ela vem disso aí. E aí também a instrução, né? Que todo mundo fala, a vida não vem com manual, vem com manual. A Bíblia é um manual de vida. Se você seguir as orientações, são orientações de proteção. Todas as leis, as regras, os mandamentos bíblicos, eles são tão somente para as bênçãos chegar na nossa vida, para nos proteger. Porque se a gente não roubar, não matar, a gente vai ser uma pessoa de alta performance com bênçãos em nossa vida, porque aquelas atitudes, elas intoxicam a gente. Então, acredito que o talento tem a ver com a paternidade, a fé está totalmente vinculada a essa ousadia, essa coragem. Eu, na verdade, vou te falar, eu nunca imaginei, eu não conseguia enxergar nada à minha volta que tivesse além do que ser funcionária pública a vida inteira. Eu nunca consegui enxergar isso. E a fé, não tinha mais fé em buscar nada. Não, porque assim, onde que a fé entrou nisso? Não tinha mais, porque assim, eu estava feliz em ser funcionária pública, ganhar um bom salário, estava tudo ótimo, era tudo que eu sonhei. Olha, tudo que eu sonhei. Só que não. Deus tinha mais. Olha, Deus tinha muito mais. E Deus tem muito mais para você. É isso que eu falo, porque eu poderia simplesmente me acomodar. Teve pessoas na minha família que falaram, você já tem seu emprego, você já ganha bem, vai deixar as crianças tudo pequeno. Eu falava, cara, eu tô muito feliz com isso aí que eu tô fazendo. Eu não posso parar, isso tá me dando felicidade, isso tá me dando alegria. E essa alegria, ela transbordava. Era uma coisa, então, eu não busquei, eu buscava só porque faltava alguma coisa, mas eu nem sabia. Então veja só, Deus, Ele é perfeito. Ele te dá um presente. E eu falo porque eu sou exemplo disso. Eu só estou aqui hoje para falar isso para você. Deus nos dá um presente. E esse talento, esse presente vai fazer sua vida diferente. Isso você pode ter certeza. Você tem que buscar esse talento que o Senhor colocou para você antes de você nascer. Você precisa descobrir o que Deus planejou para a sua vida, o que Ele tem para você. Porque se não fosse esse talento, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Depois que eu descobri o meu talento, eu comecei a me arrumar. Eu sou uma mulher diferente, sou mesmo. Se você olhar as minhas fotos, antes de fazer maquiagem, penteado, eu sei que está relacionado à beleza, mas vai muito além do que a maquiagem, a beleza me trouxe. É autoestima, é realização, é você fazer aquilo que ama, é você fazer as pessoas felizes. E isso não tem preço. Então eu falo para você hoje, eu só estou aqui para falar isso para você. Descubra o talento que o Senhor guardou para você e seja muito, mas muito, muito mais feliz. Quando você fala isso, eu sempre fico muito emocionada, porque eu falo sempre para as pessoas, Deus me escolheu para que eu fosse uma mulher com deficiência. Eu nunca reclamei de ser cadeirante, porque Ele sabia que não ia mudar nada na pessoa que eu sou, né, que não ia me fazer uma pessoa infeliz, e que através da minha vida eu iria mudar a vida de muitas mulheres que têm problemas muito menores do que o meu. Sim. E não têm a força de vontade de viver. E eu aprendi isso na Bíblia, porque eu vim de uma origem cristã. Porque diz na Bíblia, eu vim para que tivessem vida e vida com abundância. Então eu não me aceito ser triste.
sei que teremos momentos também E a de Bíblia, dificuldade. e a Bíblia também fala uma outra coisa que eu comecei a entender, um versículo da Bíblia que ela fala assim: no mundo tereis aflição, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sempre achava que esse versículo era o que eu tinha que sofrer. Tendes, mas não. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo quando ele morreu na cruz. Ele cumpriu a missão que Deus entregou para ele. E nós temos uma missão aqui nesse mundo. E se nós não descobrirmos nossa missão, a gente tem que ter bom ânimo, descobrir. Porque exatamente, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter ânimo para descobrirmos a nossa missão, o que Deus colocou na nossa vida para que nós possamos ter uma vida plena, uma mulher feliz, um homem também feliz, uma pessoa realizada. Então é essa mensagem que eu deixo aqui para todos vocês. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos vencedoras. Eu me considero uma mulher vencedora. Sim. Você? Eu me considero uma mulher vencedora. Eu também me considero. E vocês, todos vocês que estão nos ouvindo, também podem ser vencedores. E se vocês quiserem fazer parte do Sempre Elas também, é só entrar em contato no nosso Instagram, que está aqui embaixo, e coloca lá no direct, eu quero, e eu explico para vocês, e também poderão participar de um chá desse aqui, que nós estamos aqui hoje, né? Porque grandes coisas estão por vir. Tivemos bom ânimo, né? Temos bom ânimo. E essa é a palavra que eu tenho aqui para vocês. Quem enterra talento, esconde a própria luz. Hoje, eu desafio você a buscar esse talento com coragem, com fé. Lembre-se, quando foi que você começou a se calar, o que ama fazer, e descubra dentro de você o seu grande talento. Comece por aí, experimente, viva e seja luz. Luz para iluminar não apenas os outros, mas principalmente iluminar a sua vida. Muito obrigada pela sua audiência e aguardo vocês. Entra lá no nosso Instagram e se você quiser participar conosco do nosso Chá das Estrelas, é só entrar em contato. Sempre Elas! E o nosso programa chega ao fim. Espero que vocês tenham curtido bastante. Um beijo enorme e até semana que vem.